E a gente tem recebido muitas reclamações na NDTV, de pessoas que ligam e dizem que tem gente que não está respeitando, tem gente que não está seguindo essas normas e colocando em risco todos nós, né? Toda a sociedade aqui de Chapecó e de Santa Catarina. Por isso a gente foi verificar como é que está essa fiscalização e se realmente as pessoas estão descumprindo essas medidas, principalmente nas filas, no transporte coletivo. Você acompanha agora uma reportagem de Diego Antunes com imagens de Ezequiel Marçango e Célio Gasparotto. As fotos foram feitas por usuários dentro de uma lotação e mostram pessoas sentadas lado a lado, inclusive um passageiro em pé. Segundo o responsável pela concessionária que explora o serviço em Chapecó, a imagem diz respeito à ocupação do coletivo de transporte comum, que é diferente dos veículos fretados pelas agroindústrias, onde as regras de permanência dentro do ônibus são outras. Existe uma diferenciação principalmente na lotação do coletivo, né? A agroindústria, quando ela fez o fretamento no contrato dela, diz que tem que ter 50% dos assentos disponíveis lotados, né? Ou seja, que as pessoas só ocupem 50% da quantidade de cadeiras que tem no ônibus, ou seja, ninguém pode sentar um do lado do outro. Isso não quer dizer que uma pessoa possa ou não ficar em pé, ela tem autorização. O que a gente está limitado é a quantidade de pessoas em cima desse ônibus, né, nesse período. Já no transporte coletivo, é 50% da lotação total do ônibus, ou seja, seriam todos os assentos ocupados. O que também é possível que alguém fique de pé, né? Mas desde que esteja dentro da quantidade de pessoas. Se o passageiro eventualmente tiver alguma dúvida com relação à quantidade de pessoas dentro do ônibus, alguns sentados lado a lado e até em pé no corredor, basta ir até a frente e questionar o motorista, que recebeu uma capacitação para responder os questionamentos referentes à lotação durante a pandemia. Inclusive, existe um canal de comunicação, que é o 3361-1008, né, desculpa, e o site da empresa também, onde foi totalmente editado para que se tenha somente os horários do Covid, né? Então, lá também constam algumas orientações. No próprio coletivo também tem placas informando, então, e nós temos também os despachantes no terminal que estão orientados a prestar toda a orientação necessária para a população, né? Mas outros relatos de telespectadores dizem respeito à falta de distanciamento seguro nas filas de agências bancárias, algumas casas lotéricas e estabelecimentos comerciais, conforme o que foi flagrado pela nossa equipe. Isso não quer dizer que as pessoas não possam ficar na fila, mas de preferência longe umas das outras. Quando nós mantemos essas medidas, ou seja, o distanciamento das pessoas, nós estamos colaborando para o controle da propagação da doença, ou seja, evitando que o número de casos aumente de maneira descontrolada. Segundo esta enfermeira, aquelas dicas e orientações que vêm sendo compartilhadas desde o início da pandemia cada vez mais precisam ser praticadas, uma vez que ainda não existe uma vacina confirmada para combater a doença. E muita gente, mesmo tendo o coronavírus, é assintomática e pode não saber que está doente. Atentar para não sair nos horários de pico, que são aqueles horários em que as pessoas geralmente se deslocam do trabalho para casa e vice-versa. Utilizar máscara, manter o distanciamento de pelo menos 1,5 metro de outras pessoas, seja na fila do banco, na fila do supermercado, no ônibus e até mesmo no seu local de trabalho. As mesmas dicas são compartilhadas pela Vigilância Sanitária do município. Manter os ambientes abertos e sempre bem ventilados, intensificar as boas práticas de higienização dos ambientes eletrodomésticos, lavar as mãos com água e sabão e, na ausência desses, utilizar álcool 70, manter o distanciamento social e, quando houver a necessidade de deslocamento, manter a distância mínima de 1,5 metro e sempre utilizar a máscara.